Primeira carta de João. Vamos lá, em nome de Jesus Cristo. Vamos em 1 João, no capítulo de número 5. Primeira carta de João, capítulo 5. Primeira carta de João. Finalzinho da Bíblia, já chegando ali pertinho de Apocalipse, você encontra as cartas do apóstolo João. Nós vamos à primeira carta. Aleluia, Jesus. Talvez muitos aqui vão se lembrar de outras ministrações com a palavra dessa noite, mas Deus colocou no meu coração fortemente para trazer a memória. Se você não se esqueça que a Santa Ceia, por exemplo, é um ritual ordenado por Deus para fazer sempre em memória dele, do que ele fez. Assim também a palavra tem que ser pregada, repregada, tem que ser... Quantas vezes Deus mandar pregar sobre um tema, a gente tem que pregar, porque há uma tendência da humanidade, principalmente o Brasil, é uma característica do povo brasileiro de esquecer as coisas. Basta ver, infelizmente, como estão a classe política do Brasil, né? Não vamos entrar nesse mérito. Mas entra anos, sai ano, entra eleição, sai eleição, sempre os mesmos colocados, né? Enfim, por quê? Porque o povo parece que esquece rapidamente das coisas que esse povo faz de errado. Mas vamos orar por eles também, né? A Bíblia diz para orarmos, abençoarmos, para que eles sejam libertos. Não é esse o ponto da pregação, mas só para lembrar o porquê que às vezes um tema é insistentemente pregado nas igrejas, porque o inimigo anda de redor procurando fazer com que você se esqueça daquilo que Jesus fez. Por isso que é importante a Santa Ceia, para trazer à memória o que Jesus fez naquele dia no Calvário. É importante trazermos mensagens, mesmo que soe para alguns, que já foi até pregado. Quando Deus me revelava essa palavra, eu falei: Senhor, eu tenho a impressão que essas revelações, o Senhor já me deu essa mensagem. Ele falou: por isso que eu estou querendo que você pare de novo. Então, muitas vezes, Deus nos faz pregar temas que nós já pregamos, mas nunca Ele vai repetir. Com certeza Ele tem algo novo e maravilhoso para nossas vidas. Amém? 1 João capítulo 5, versículo 4. Todos que estão dentro desse livro digam amém? Amém. Porque todo que é nascido de Deus vence o quê? O mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Diga glórias a Deus. Aí está. A vitória que nos faz vencer é a nossa fé. Oremos sobre esse tema em nome de Jesus. Senhor, nós estamos diante da Tua presença através do único nome pelo qual importa que sejamos salvos. E sabemos que salvos não significa apenas a salvação da alma, salvos dos ataques do maligno, salvos de ciladas e armadilhas. O Senhor é Deus que, através de Jesus Cristo, nos dá uma vida e vida abundante, Senhor. Então eu peço que, em nome de Jesus, que venha a Tua glória sobre o Teu povo, e que nós, ao sairmos dessa noite, desse culto, nós possamos sair daqui com muito mais fé do que nós chegamos, pois a Tua palavra diz que o Senhor, através do ouvir da palavra, que o Senhor derrama a fé. Então que seja derramado essa noite um renovo em nossa fé, e o Teu nome seja glorificado em o nome de Jesus, porque a fé é um dom que vem de Ti, Senhor, e nós precisamos desse verdadeiro dom que nos faz vencer esse mundo, como diz as Tuas Escrituras, em o nome de Jesus. Diga amém? Graças a Deus. Está aí um detalhe importante, né? Que a fé que nos faz vencer este mundo. A fé que nos faz vencer esse mundo. Mas não é uma fé religiosa. Amém ou não amém? Não é uma fé comum, como os pessoal entende por fé. Fazem música mundana referente à fé. Falam que crer em ídolos também é ter fé. Porque a fé, na verdade, é um sentimento de certeza, de convicção. E muitas pessoas têm convicção e certeza do que eles têm fé. Amém ou não amém? Mas não é uma fé qualquer, então, que faz com que nós vençamos o mundo. Diga para o irmão do seu lado: é a fé no Filho de Deus. Aleluia. Você crê nisso? Então não é uma fé qualquer não que nos faz vencer o mundo. Não é esta fé religiosa que existe no mundo, assim como também todo mundo abre a boca para dizer: eu te amo. Mas muitas vezes aquele amor é hipócrita. A própria Bíblia diz que nós devemos amar, mas não com amor hipócrita. Existe um verdadeiro amor. É um amor que está explícito na palavra, que é o amor ágape, o amor que dá sem nenhum interesse. Você ama simplesmente por amar, sem pedir nada em troca. Tudo tolera, tudo suporta. Então você vê que há linguagens na terra que nós temos, mas que não passam de palavras vãs,
que não levam a lugar nenhum. A fé, muitas religiões vão dizer, também temos fé. A fé eles têm, mas a fé em Cristo Jesus, na palavra de Deus, porque Jesus é a palavra. Amém ou não amém? Esta é a verdadeira fé. E dizem que amam, mas que amor que você tem? O amor que te interessa ou o amor ágape, que é o amor que ama sem interesse algum? Amém, igreja? Então voltemos aqui agora para o tema. Nós sabemos que está escrito na palavra que o que nos faz vencer ao mundo é a vitória que nos dá Deus através desse mundo, através da fé. Até fizemos um louvor essa noite, rompendo em fé. E aí eu volto a insistir, a igreja tem que ter convicção, não é fé religiosa, não é uma fé qualquer, é uma fé no Filho de Deus. E a própria palavra, onde você acabou de ler agora em 1 João 5, após o versículo 4, revela isso também. Vamos ao versículo 5, em nome do Senhor Jesus. Então agora vai dar mais um contexto, né? Então a Bíblia diz lá no versículo 4, que todo aquele que é nascido de Deus, amém ou amém? Você é nascido de Deus? Amém. Então não é aquele que nasceu da mulher. O que nasceu da mulher, da forma natural, é carne. O que é carne, é carne. Amém ou não amém? Amém. O João, no capítulo 3 do Evangelho de João, não precisa ir lá, está muito claro isso quando Jesus fala para aquele homem sábio, aquele judeu, um dos principais judeus da sinagoga, do Sinédrio, perdão. Aqui ele chama-se Nicodemos. Então ele começa a dizer: Senhor, eu tenho certeza que o Senhor vem da parte de Deus, Jesus, o Senhor é mestre, porque as coisas que o Senhor fala, as coisas que o Senhor faz, não viria de um homem normal, é alguém enviado por Deus. Ele chega a falar isso para Jesus, e Jesus então fica só observando aquele testemunho, e ele fala assim: mas algumas coisas me intrigam, eu não consigo compreender, Jesus. João 3, amém, igreja? Amém. João 3, e uma das coisas que ele não entende é: como é que o Senhor diz que é necessário, por exemplo, o Senhor acabou de me dizer que é necessário nascer de novo. Como é que eu vou nascer de novo? Como é que eu vou voltar ao ventre da minha mãe e nascer de novo? Jesus fala: não te admire se eu te disser isso, você tem que nascer de novo. O que nasce da carne é carne. Então Jesus fala para ele: o que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. Jesus está querendo dizer do novo nascimento, aquele que é da vontade de Deus. Você nasceu pela vontade de um homem e uma mulher, que coabitou por amor ou não, sabe-se lá, mas existiu a natureza humana que Deus criou o homem e a mulher para isso mesmo, para multiplicar na terra. Então há uma natureza humana, é a lei física da natureza humana, a multiplicação, né? Agora, o nascer de Deus é da vontade de Deus, não é da vontade da carne. Diga amém? Amém. Então todo aquele que nasce de Deus, a Bíblia diz que é aquele que tem fé em Cristo Jesus. Esse é nascido de Deus, é a passagem que nós vamos ler agora aqui. Então a Bíblia no versículo 5 diz: primeiro você viu o versículo 4, que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Agora ele vai afirmar mais aqui o apóstolo João, no versículo 5, dizendo: quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus Cristo, o Filho de Deus? Diga glória a Deus. Vamos então agora entender um pouco mais, que não é uma fé qualquer não. Aqui João está dizendo em espírito claramente, é a fé no Filho de Deus. E vamos ler a partir do versículo 9, quando é dito assim: se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus, que Ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. O versículo 11 diz: e o testemunho é este, que Deus nos deu vida eterna. Diga glórias a Deus. E aonde está a vida eterna? E esta vida está no seu Filho. Aleluia. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então está aí, amados. Quando Jesus se falava para aquele sábio: olha, não adianta nada você ter sabedoria, não adianta você ser um dos principais entre os judeus, você ter todo o reconhecimento humano, porque Jesus estava querendo dizer para ele o que já foi dito no Evangelho: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma. Amém ou não amém? Então Jesus falou para ele: você não te admires, você tem tudo isso aí, conhecimento, sabedoria, a ciência, o domínio, a fama, a riqueza, tudo isso você tem, Nicodemos. Mas não te admire se eu te disser que você vai ter que nascer de novo. Então, igreja,
O nascimento pelo Espírito Santo é este. Todo aquele que crê que Jesus é Senhor, o testemunho está aí, amém, amém? O Espírito de Deus está aí em você, testificando que Jesus é Senhor, e é Filho de Deus enviado a este mundo para salvar as almas. É por isso que você é chamado de cristão. Mas tudo que Deus não deseja, amados, é ver nas suas igrejas religiosos. É esse o ponto que nós vamos bater em cima hoje, porque o religioso não tem a fé, ele tem mais uma fé, mas não a fé no Filho de Deus. Ele até pensa ser cristão, mas qualquer coisa que colocar na frente dele, ele vai dobrar o joelho, vai adorar e vai dizer que é Deus, porque simplesmente ele crê em qualquer coisa que mostra para ele uma solução. E muitas das vezes essa solução não é de Deus, porque se existe um caminho que é a solução de tudo, é Jesus, porque o próprio Senhor Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. João 15, amém ou amém? Então não é uma fé qualquer. Voltando aqui, a origem de tudo, a vitória que nos dá o Deus nesse mundo é a nossa fé. Essa é a vitória que nos faz vencer o mundo, a nossa fé. E não é uma fé qualquer, não é uma fé religiosa, de mais uma religião criada, não, é a fé de quem é o Filho de Deus. Jesus, então, certo tumulto entre os discípulos, ele fala: o que está correndo? Que tumulto que é esse? Ah, Jesus, está um comentário aí fora sobre o Senhor. O que o povo diz que eu sou? Uns dizem que o Senhor é Elias, ressuscitado, reencarnado, olha só as coisas do mundo, né? Outros dizem que o Senhor é Moisés, outros dizem que o Senhor é um profeta. Ele fala: olha, tá bom, eu não quero, agora eu quero saber de vocês. O que me importa é saber de vocês, os meus discípulos. Quem você diz a eles que eu sou? E Pedro, então, cheio do Espírito Santo, fala: Senhor, tu és o Filho de Deus, tu és o Messias, o nosso Salvador. Amém, igreja? Jesus olha para ele e fala: não foi você que disse isso, não, Pedro. Meu Pai te revelou isso. Aleluia. Quer dizer, o Espírito do Pai, o Espírito de Deus estava sobre Pedro naquela hora, ou então revelou ao Pedro, e ele pegou, falou aquilo em Espírito. E Jesus, então, para que a glória não fique para o homem, Pedro já era um discípulo problemático. Se deixasse ele a muita vontade, ele ia ter facilmente a queda que teve Adão e Eva, né? Então era muito facilmente induzido. Então Jesus estava moldando a Pedro, exortando ele, dizendo: Pedro, não foi você que disse isso, meu Pai te revelou isso. Diga glórias a Deus. Então nada do que nós fazemos aqui na terra é mérito nosso. Todo conhecimento que você adquire vem de Deus, principalmente tratando-se das coisas dele. Quando Deus me dá aqui, por exemplo, no Jande, as atividades que eu faço com o Jande, não embora pareça tudo uma brincadeira aqui no sábado, quando depois que a gente faz o momento da seriedade da nossa reunião, nós partimos de umas atividades que é muito divertida, muito gostoso, tudo é da palavra, mas para ter aquilo lá tudo, é joelhinho dobrado, é orando, é pedindo a Deus a revelação do que vai ser feito. Então, aí as pessoas falam: nossa, o pastor tem que atividade, está amarrado. Quem Deus revelou aquela atividade. Na hora eu já falo: eu orei e Deus mostrou. Então tudo que acontece com o homem, tudo provém de Deus, porque Deus que está em tudo e está em todos. Amém, amém? O homem que te chama para si a glória, vai acontecer que nem aconteceu com Herodes, lembra? Já falamos aqui em outros cultos, o rei Herodes, a Bíblia diz que ele não deu glórias a Deus e por isso foi comido de bicho. Deus permitiu que entrasse ali vermes nele e comesse ele, que é nada mais do que câncer, essas coisas que são vermes comendo a carne do homem, né? São tudo invisível, mas são situações que o homem chama de outros nomes, é ciência. Mas a Bíblia naquela época dizia: morreu comido de bichos, de vermes. Então, amados, no nome de Jesus, dê glórias a Deus, porque Deus é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Amém? E Deus não está querendo ver na terra religiosos. Quem quer religioso é o inimigo. Quanto mais religiões tiver, quanto mais em estado religioso você tiver, melhor para ele. Aliás, não pode se esquecer disso. Foi a religião que crucificou Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém? Então vamos continuar aqui. A palavra então nos ensinou até esse momento que aí em João capítulo 5, 1 João 5, que a nossa vitória vem pela fé, e que não é uma fé comum, é uma fé verdadeira, a fé no Filho de Deus. Amém ou não amém? Agora, sabendo que Jesus é Senhor sobre todas as coisas, aquele que crê nele tem vida. Mas eu vejo às vezes o próprio povo de Deus como o mundo também sofrendo. Por que há tanto sofrimento na terra, sabendo que Deus é Espírito, está em todos aqueles que, e Deus tem todo o poder sobre todas as coisas, né?
A Bíblia diz que onde ele está não pode haver prisão, não pode haver mal, porque ele é a luz e as trevas são trevas. O mal, o império de Satanás é trevas. E a luz, quando chega, dissipa as trevas. Mas por que há tanto sofrimento no mundo? Essa é uma pergunta que não cansa de se perguntar. E se você não vigiar, você mesmo, cristão, às vezes se pergunta. Ou se não for sua vida, mas você tem um coração de Cristo, ao você ver o mundo, você se abate. Por que eu vejo tanto sofrimento? Por que tanta luta? Então nós vamos hoje discernir pelo Espírito Santo, mais uma vez, o porquê de tudo isso. Quando você pergunta isso, por que tem tanto sofrimento nesse mundo? Naturalmente você vê uma resposta prática, bem objetiva, que é a resposta: é falta de Deus. Normalmente não é isso que você responde, é falta de Deus, não é, amados? Contudo, amados, nem sempre é isso, porque Deus está em tudo e está em todos, inclusive naqueles que o buscam de forma errada, por incrível que pareça. Vamos ver na Bíblia isso? Então não é falta de Deus, não, amados, é falta de entendimento de quem é Deus. É diferente. Vamos ver em nome de Jesus, se Deus está em tudo, mesmo está em todos. Se Ele não faz, diga para o irmão do seu lado: Deus não faz acepção de pessoas. Amém? A pessoa assimilou isso bem? Sabe que o pastor está dizendo isso? As Escrituras dizem isso. As Escrituras, livro de Atos, capítulo de número 10, nós vamos ler isso. Tantas passagens falam sobre isso, mas mais próxima do que nós estamos falando aqui, a respeito de Deus não fazer acepção de pessoas, que Ele está em tudo e em todos, inclusive aqueles que o buscam, mesmo de forma errada, em outras religiões. Busca Ele como eu busquei na minha infância, na minha adolescência, na minha maturidade também. Buscava, eu participei de uma, duas, três doutrinas diferentes, todas elas eu buscando a Deus, buscando saber quem é Deus, ou buscando viver com Deus, porque sem eu saber, a minha, a sua alma, nossa alma, anela, deseja Deus. Amém ou não amém? Agora a nossa carne não, cuidado. A carne, ela guerreia contra Deus. Se você buscar isso em Gálatas 5, você vai ver lá. A nossa carne, ela luta, ela milita, ela não deseja Deus. Convém o ser humano dominar o mal, dominar a carne, porque a carne vai voltar para o pó. Agora você, o homem interior, é espírito. Olha aqui o que acontece. A carne, você vai viver aqui 70, 80, 90, 100. O limite que a Bíblia dá, 120. Não importa o tempo que você viver aqui, o teu corpo vai voltar para o pó. Agora, o ser interior do homem, a Bíblia até chama de homem interior. Não me refiro a homens e mulheres. A alma não tem sexo. Mas a Bíblia chama de homem interior, que é o espírito do homem. Ele vai voltar para o Senhor. Ou para prestar, ou para o julgamento, ou para ser mais um no reino dos céus agora, com o espírito vencedor, com uma alma vencedora, dentro de um corpo em que você dominou, em que você reinou ali, sobre aquele corpo, não foi dominado por ele. Quando é que você é dominado pela carne? Quando você cede à carne, cede às paixões da carne. Agora, quando você não cede à carne, às paixões da carne, você luta para se manter nas Escrituras Sagradas, você está vencendo a carne. O Espírito está sobressaindo a carne, e aí sim, eu estou mais perto de Deus. Diga amém? Amém. Por isso falamos na terça-feira aqui a importância do jejum. Quem esteve aqui na terça-feira, um número muito reduzido de pessoas, mas eu vou repetir: quanto mais você jejuar, mais você vai mortificar a carne, e você mortificando a carne, mais próximo de Deus você está. Alguns fazem jejum de forma errada. Vou jejuar para me conquistar tal coisa, vou jejuar para me fortalecer. Vai fortalecer teu espírito, vai enfraquecer a carne. Então muitas vezes as pessoas fazem propósito de jejum errado. Vou jejuar por tal causa. Não, jejum, pode até jejuar por aquela causa, mas não se esqueça que o jejum é uma mortificação do corpo, da carne, para você se aproximar mais de Deus, ouvir mais, estar mais sensível à voz do Espírito Santo. Amém ou não amém? Amém. Então é esse que é o processo de jejum. Voltando aqui às Escrituras, eu pedi que você fosse em Atos 10. Por quê? Para que nós possamos ver que as Escrituras que diz que não há acepção de pessoas. E essa passagem aqui, Pedro chega a essa conclusão. O apóstolo Pedro chega à conclusão de que não importa, Deus, alguém está buscando a ele ama aquela alma. Inclusive, uma outra passagem, depois não precisamos ir até ela,
mas depois que eu ler Atos eu vou falar sobre ela, ou já vou me adiantar. Diz que Deus recebe todo aquele que o busca, e que nós devemos não ficar julgando um ao outro, porque às vezes um busca a Deus e tem na sua doutrina: olha, eu busco a Deus e a Bíblia ele fala do Velho Testamento, eu não posso comer tal comida porque ela é contaminada. E aí o outro que come fica falando: então o diabo coloca contenda entre aquele que come e o que não come, para que os dois entrem em conflito e não busquem a Deus. Porque o fato de estar em conflito, Deus não fica no meio do conflito, a pessoa se afasta de Deus. Alguns têm vestes, determinado tipo de vestes, algumas doutrinas, outros não têm determinados tipos de vestes. Aí aquele que tem aquela doutrina das vestes de tal maneira, critica aquele que não tem as vestes, o costume das vestes. Aí vai, em Romanos 14 diz: não fazem um com o outro isso, aceitem a todos, porque Deus aceitou a todos. Aí vem dentro desse contexto, que Deus não faz acepção de pessoas, porque Ele sabe que o homem, se está buscando a Ele, já é um grande passo. Não importa aonde está, se é nessa ou naquela religião, você deve amar a todos, indiferentemente se está nesta ou naquela religião. Por quê? Porque Deus o ama da mesma forma. Com certeza, aquela vida, como você um dia, não tinha o discernimento de que se busca Deus através de Jesus Cristo só. Então, na mente daquela pessoa, Deus vai cobrar dos líderes daquela religião, que ensina de forma errada. Agora você sabe o caminho. Jesus é o único caminho, amém? E quem é Jesus? A palavra. Então agora eu sei que religião não é. Jesus não veio trazer religião, Jesus veio trazer uma espada. A palavra é uma espada, amém ou amém? É uma espada que enfrenta o mundo espiritual, que destrói tudo aquilo que o inimigo tenta impor nas nossas vidas. Voltando aqui a Atos 10, que eu pedi que você fosse, para que você saia convicto de que não há acepção de pessoas. Lá no pertinho do versículo 11, já a partir do versículo 34, vamos juntos lá, porque o apóstolo Pedro reconhece que Deus não faz acepção de pessoas. Então ele chega a essa conclusão dizendo: reconheço por verdade, diga amém? Amém. Bem, por verdade, que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Buscar Deus é justo? Amém ou amém? Então às vezes você não, aquela pessoa está buscando de forma errada, porque não tem o conhecimento do que é certo, mas está se esforçando para ser justo. Então Deus o recebe, o aceita, o ama. Você às vezes pode ver aí manifestação do Espírito Santo em outras religiões. Mas por que, pastor? Opa, Deus está em tudo e está em todos. Aprenda a amar o seu semelhante, aprenda a respeitar a falta de entendimento que ele tem ou que você ainda tenha, que muitos de nós, cristãos evangélicos, não temos um discernimento. Eu conheço igrejas evangélicas que não cumprimentam outras igrejas evangélicas, porque eles foram ensinados que aquela igreja, aquela outra doutrina, porque não tem o costume deles, não é de Deus. Eu já estive em doutrinas assim. Então tudo isso é ensinamentos do homem, doutrinas humanas, que nos prendem na verdade a situações terrenas. Mas Deus ama tanto aquele que tem a doutrina X como a Y. Deus ama a todos, não importa, sem exceção. Então o Pedro chega a essa conclusão dizendo: hoje eu tenho certeza, por verdade, ou seja, pela palavra, que Deus não faz acepção de pessoas. Não importa a nação, ou seja, a fé, a religião que ele tem. Aquele que teme a Deus e faz o que é justo, lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Diga glórias a Deus. Amém, Jesus? Amém? A igreja está convicta disso? Enfim, o sofrimento que há neste mundo, amados, ele existe por falta de entendimento. Há conflitos porque eu não entendo isso. Muitas vezes eu não quero entender, eu prefiro ter o conhecimento de um texto, mas não entendo o contexto inteiro. Então eu preciso entender que quando Jesus falou: olha, se alguém bater numa face e vira outra, eu devo entender então que eu devo orar pelos meus perseguidores, eu devo amar os meus inimigos, eu não devo fazer nada daquilo que minha carne tem desejo, porque a vontade de quando eu recebo um tato, uma traição, é devolver igual, olho por olho, dente por dente. Mas Jesus disse: quando te ensinaram olho por olho, dente por dente, ao invés disso você faça o que eu estou dizendo. Diga amém? 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 Isso é o cristianismo, amados. Então, no nome de Jesus Cristo,
Aprenda que o meu povo, diz as Escrituras, sofre. Então a pergunta que há pouco nós fizemos: por que o mundo sofre? Por falta de entendimento. Vamos ver se isso é bíblico, amados. Eu gostaria que você fosse no Velho Testamento. Foi revelado isso ao profeta messiânico. Vamos lá em Isaías, no capítulo de número 5, por favor. Profeta messiânico. Esse profeta, para quem não sabe o que é profeta messiânico, ele profetizava sobre a vinda do Messias. Enfim, tudo que se referia ao Messias, esse profeta veio e disse. Amém? Então, capítulo 5 do livro de Isaías, e o versículo 13, a parte A, somente a parte A. Essa situação aqui, o Espírito Santo revelou a Isaías a respeito do povo de Israel. Nós não podemos esquecer que o Velho Testamento era escrito somente ao povo de Israel. Mas também não posso deixar de entender a Bíblia Sagrada quando no Novo Testamento, na Nova Aliança, nós cristãos somos chamados de um novo Israel de Deus. Diga glória a Deus. Então, essa palavra é para nós também, um novo Israel de Deus. Abra suas Escrituras então em 5 de Isaías, capítulo 5, versículo 13, somente a parte A, onde está escrito: portanto, o meu povo será levado cativo. Significa preso, né? E o que Jesus disse que veio fazer? Libertar o cativo. Diga glória a Deus. Aonde está isso, pastor? Lucas 4, 18. Não precisa ir lá. Mas lá Jesus disse, a primeira coisa que ele fez quando abriu, quando ele foi ler uma escritura sagrada em público, ele leu justamente Isaías, dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu, me separou para libertar cativos, restaurar a vista dos cegos. Amém, igreja? Então, aqui a Bíblia está revelando, através do profeta Isaías, o profeta messiânico, que pregaria, que anunciaria a vinda do Messias, do Salvador. Esse profeta, ele viveu na terra quase 1000 anos antes de Jesus, 750, 800 anos antes de Jesus, quando ele anunciou isso. Então ele estava cheio do Espírito Santo para dizer claramente que o povo de Deus ia ser levado cativo por falta de entendimento. É óbvio que aqui ele revelava uma prisão que foi levado o povo para a Babilônia, mas trazendo para os nossos dias, até hoje, o povo de Deus vive sendo levado cativo por falta de entendimento. Você crê nisso? Então, no nome de Jesus, vá em Oséias, capítulo 4. Eu insisto, amado, eu sei que você já ouviu, sei que você já teve ministrações semelhantes, mas quantos irmãozinhos nossos que é a primeira vez está pisando dentro desse templo, ouvindo pela primeira vez essa palavra, precisa entender, como você entendeu. Talvez você hoje tenha uma vida estabilizada, porque você ganhou entendimento até onde Deus te trouxe até aqui. Como é que você estaria se você não tivesse entendimento da palavra? Misericórdia. Até um louvor daquele ministério lindo diante do trono, que a Ana Paula Valadão, antes de começar a louvar, ela fala: ô Senhor, onde nós estaríamos se não fosse o Senhor, né? Misericórdia, né, amados? Não gostaria nem de saber, não quero nem que Deus me mostre, só sei que coisa boa nós não estaríamos não, mas Deus teve a misericórdia e nos salvou. Amém ou amém? Oséias capítulo 4, o outro profeta, ainda dentro da visão que foi lida há pouco de Isaías, que o povo de Deus sofre por falta de entendimento, e por falta de entendimento será levado cativo. E olha, quem está às garras, quem está preso ao pecado, às garras do diabo, veja o que diz aqui, ó, no finalzinho do versículo 14 de Oséias 4, só o finalzinho: pois o povo que não tem entendimento. Olha aí, você viu aí, amado? Liga um com o outro, uma mensagem com a outra, pode, Deus está mandando, é dele. Pois o povo que não tem entendimento corre para a sua perdição. Então, qual é o motivo de tanto sofrimento na terra? Diga bem alto: a falta de entendimento. A falta de entendimento. Fique bem claro isso aí. Não é falta de Deus, porque Deus está em tudo, está em todos. Não é falta de buscar a Deus, que quantas religiões existem buscando a Deus. Eles pensam que estão buscando a Deus, mas não se esqueça que o próprio inimigo se julga a Deus e age no mundo espiritual de tal forma que eles acabam também se convencendo que Deus está no meio daquilo tudo, e Deus não está agindo no meio daquilo tudo. Não é contradição. O Espírito Santo age quando ele vê um coração contrito, um coração que busca ele de forma justa. Amém ou amém? Então, quando a pessoa está ali enganada,
Aí Deus vai fazer o quê? Ele vai prover meios daquela pessoa um dia vir a verdade, de saber qual é a direção, em nome de Jesus. Aí a pessoa, se estiver buscando a Deus, quando Deus falar com ela, numa situação qualquer, como eu já estive envolvido em mentiras do diabo, e hoje, pela glória de Deus, eu sirvo ao Senhor. Amém? Então, no momento que Deus fala, quem está buscando a Ele, vai ouvi-lo. Diga glórias a Deus. Então, muitos daqueles que você hoje julga, que não tem jeito, tem sim, amado. Alguns no mundo falam assim, só não tem jeito para a morte. Engano. Existe jeito para a morte também. Jesus deu um jeitinho nela. Deu ou não deu, amados? Então, até esse ditado que tudo tem jeito, só não tem jeito para a morte, também já caiu por terra para os cristãos, que até a morte Jesus deu um jeitinho nela. Diga glórias a Deus. Mais uma vez para glorificar o Senhor, né? No nome de Jesus. Vamos entender um pouco melhor essa situação da falta de entendimento. Vamos em 1 João de novo. Quando nós abrimos a Bíblia lá no início, lá, na palavra inicial dessa noite. Primeira carta de João, capítulo 5 de novo. Primeira carta de João, capítulo 5. Vamos entender um pouquinho melhor essa falta de entendimento que há no mundo. Por que há falta de entendimento no mundo? Porque a Bíblia diz claramente no versículo 19 que o mundo inteiro jaz. Olha aí, por que há tanto sofrimento no mundo? O mundo inteiro, a parte B do versículo 19, o mundo inteiro, diga inteiro. Alguma dúvida? Que parte do inteiro que nós não entendemos? Não, nenhuma parte. Entendemos que é o mundo inteiro. Não há nenhum cantinho no mundo que não esteja dominado pelo maligno. O mundo inteiro é dominado pelo diabo. O mundo inteiro, o planeta Terra está dormindo, está vivendo a ilusão do diabo. Ou seja, tudo que agrada a carne, o inimigo está oferecendo para o homem. Assim como nós pregamos na terça-feira sobre a tentação de Jesus. Então a Bíblia diz, o mundo inteiro. A pergunta é então, por que há tanto sofrimento no mundo? Porque o mundo inteiro jaz no maligno, dorme, vive na ilusão do maligno, do diabo. Vamos em outra passagem, em nome de Jesus Cristo. Antes de ir na outra passagem, eu queria fazer uma pergunta para a igreja. Eu falei sobre viver em ilusão. Por que alguém se droga, por exemplo? Para viver uma ilusão. Por que alguém bebe? O alcoólatra bebe? Porque ele acha que aquele momento é um êxtase para ele. Ele nem se lembra do que ele viveu quando está alcoolizado. Ele só sabe que naquele momento ele se sente livre do corpo, dos problemas. Por que o fumante fuma? Porque ele tem uma ilusão falsa de calma, de ansiedade aliviada e tantas outras coisas. Tudo não passa de uma grande mentira satânica para levar à morte. Porque qual é o fim de quem é alcoólatra? Qual é o fim de um alcoólatra? Os neurônios serem consumidos pelo álcool. Viver uma pessoa totalmente insana. É ou não é? Qual que é a consequência de uma droga química, do drogado, do usuário das drogas? Até o mundo diz, só há dois caminhos para quem está nesse mundo, ou a cadeia ou a morte. Eu posso dizer que as duas, porque já está preso na cadeia espiritual, e a morte espiritual, ela é, com certeza, definida já para quem não se abandonar esse vício. E quem fuma, qual é o final? A morte, porque a própria ciência já mostrou que a consequência do fumo, cada cigarro tem mais de 450 drogas. Eu não sei exatamente o cálculo que tem. Uma vez eu vi uma reportagem, os números me fugiram, mas um cigarro tem não sei quantos tipos de droga que leva a câncer, são cancerígenos. Então a própria embalagem do fumo diz, causa morte, é prejudicial. A ciência já está determinando, os governos já sabem. Hoje, em outros países aí, as companhias de cigarro estão tendo que indenizar milhões e milhões de pessoas que processam. Entes que já se foram, pessoas que estão cancerígenos. Então a Bíblia diz claramente que o mal está nesse mundo para matar, roubar e destruir. Amém ou amém? Você lembra que Jesus falou isso em João 10? O ladrão só está nesse mundo para matar, roubar e destruir. E nós sabemos agora que o álcool mata, destrói. O fumo mata, destrói o corpo, o templo do Espírito Santo. As drogas destrói famílias. Aliás, todas as drogas, o álcool também é uma droga, o cigarro é uma droga, as drogas químicas nem se fala.
Mas a maior droga de todas é o álcool, amados. É o que mais destrói no mundo inteiro, é o que mais mata é o álcool, o alcoolismo. E hoje então o diabo criou uma coisa aí chamada bebida sem álcool, que é para a pessoa sentir o gostinho, né? É um pulinho. É igual andar de bicicleta de rodinha quando é pequeno. Vai tirando as rodinhas pouquinho, né? Então a pessoa começa com uma zero, sem álcool, daqui a pouco quer experimentar um pouquinho só misturado, meio a meio, e assim vai, né? Então o espírito do diabo é astuto. Nós sabemos que o homem, por estar preso à carne, ele é cego. Jesus veio para libertar. A Bíblia diz que o inimigo está nesse mundo para matar, roubar e destruir. João 10. Mas eu tenho uma notícia boa aqui da palavra. Qual que é a notícia? Jesus disse, mas eu vim, aleluia, para dar vida e vida abundante. E aquele que tem o Filho, tem vida. O que não tem o Filho, não tem a vida. Então qual que é o objetivo do diabo, amados? O inimigo quer fazer com que o ser humano continue sem entendimento. Essa é a grande causa do inimigo. Então ele não faz questão que as pessoas tenham religião, não. Porque a religião é até um favor que faz para o diabo. Ela fez um grande favor, crucificou o Filho de Deus. Só que Deus, na sua onisciência, usou aquele mal para salvar a humanidade. Diga glórias a Deus. Agora, em nome de Jesus, amados, eu peço que você vá, agora sim, vá em João capítulo 10, só para confirmar o que eu acabei de dizer, para não ficarmos limitados aqui, achando que o homem está tendo alguma sabedoria dele, né? E falando dele isso aí. Jesus diz em João 10, no versículo 9. Aleluia, Jesus. Eu sou a porta. João 10, 9. Eu sou a porta, disse Jesus. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E finalmente eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Diga amém? Glórias a Deus. Então agora você sabe que a boa nova é essa. Olha, o mundo está contaminado? Sim, o mundo inteiro está na ilusão do diabo. Ele vive a ilusão. Olha esse mundo virtual que nós vivemos hoje, irmãos. Eu vim essa semana, não me lembro com quem que eu conversava, sobre a minha infância. Nós conversávamos, era uma pessoa da minha faixa etária de idade. Nós falávamos sobre a nossa infância. E aí nós falávamos das brincadeiras das crianças da nossa época. Meu Deus do céu, eu observo aqui na escola bíblica, aqui dentro da igreja, eu observo quando acaba a aula, ou nos intervalos para trocar de prova, imediatamente o que faz é pegar o negócio que é no bolso e começar ali, ó. Não existe mais conversa com... As pessoas não se conversam mais, amados. Eu estive num dia desse, não sei que situação que eu estive. Estive com os jovens. Eu olhava naquela mesa, coisa mais linda, assim, o Jande, hein? Aquela mesa tudo cheia de jovens, assim, todos eles, mas assim, quase 90%, todos cristãos, não se conversavam. Eu falei, meu Deus, eu olhei e falei, vocês não se conversam, não? Estamos conversando através de... Eu falei, meu Deus, que coisa. Então, é diferente. Não estou questionando, nem quero ser saudosismo, nem quadrado aqui, né? Mas eu quero dizer uma coisa. O inimigo também está agindo nisso aí, amados. Porque a falta de contato humano, do calor humano, a falta do abraço, a falta de olho no olho, torna as pessoas mais frias. Tem uma frase no mundo que diz que o papel aceita qualquer coisa. Aceita, se você quiser escrever no papel, você escreve. Ele aceita qualquer coisa como verdade. Assim como o que você digita ali também pode ser. Então, no nome de Jesus, o olho no olho, a conversa. Não vamos ignorar a tecnologia. Aliás, ela nos ajuda muito, inclusive. Olha que bênção, né? Está sendo gravado esse culto. É tecnologia. Vai estar colocado no nosso blog. É tecnologia. Então, vamos usar a tecnologia a favor do Evangelho. Amém ou amém? E o contato humano é importante. Não vamos deixar que isso ocorra, deixe de ocorrer no meio, principalmente no nosso meio cristão. Amém ou amém? Então, em nome de Jesus, evitem, por exemplo, enviar seus filhos para a escolinha, trazendo essas coisas. Evitem isso, amados. Fala para eles, não, você vai para a escolinha, você vai lá para aprender, você vai lá para ter contato. É para isso que a igreja abre as portas, para ter o contato humano, para que haja esse intercâmbio entre os seres humanos, porque o inimigo quer acabar com isso aí. Então, vamos ter vigilância também nisso aí, em nome de Jesus. Amém? Então vamos na questão de eu pedir que você fosse a João 10, nós já fomos, vamos numa outra passagem. Vamos em segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Estou pedindo para você ir lá, porque
A Bíblia diz que o Evangelho está encoberto, ou seja, está oculto a muitos na terra. Que eu perguntei há pouco. Vamos discernir um pouco melhor, vamos entender um pouco melhor a questão de o mundo inteiro estar na ilusão do diabo. Já foi confirmado, a Bíblia diz que o mundo inteiro jaz no maligno, porque ele está descendo para matar, roubar e destruir. Eu acrescentei com a bênção que Jesus falou para nós os cristãos, mas não podemos esquecer que o mundo não tem Deus. Amém ou amém? É nascido da carne. Então nós precisamos orar para esse mundo, precisamos amar as pessoas do mundo, porque o mundo está precisando que o cristão, as almas que estão dentro dos corpos aprisionados, as coisas terrenas, elas anseiam pela manifestação dos filhos de Deus. Diga glórias a Deus. Voltando aqui em 2 Coríntios, capítulo de número 4, você vai ver biblicamente que é claro isso, que o Evangelho está encoberto, ou seja, está oculto, está escondido. O inimigo faz questão de manter as pessoas religiosas. Não, ele não quer que você se torne um evangélico. A questão evangélico não é uma religião. Evangelho significa portador das boas novas. Então esquece evangélico como religião. Estou dizendo, o inimigo não quer que você seja um evangélico, um portador. Porque tem muitos que falam que é evangélico, mas não passa de crente. Eu canso de fazer visita e fico espantado com visitas que eu faço, e eu vejo que a família ou a pessoa não tem um mínimo conhecimento da palavra e já está ali com 10, 15, 20 anos de crente. Então, a misericórdia, mas eu fico apavorado com isso. O que é que estão ensinando nas igrejas? Ou não é nem culpa das igrejas? O que é que eu estou fazendo na igreja? Estou aqui pensando lá fora? Estou olhando, estou com o corpo presente, mas meu coração está lá fora? Porque eu não vou culpar, eu não estou lá para saber se as igrejas estão pregando ou não estão. Mas o que está ocorrendo com esse povo que diz que é cristão? E quando a gente vai ver, não passa de crente. E crente até o diabo é. Porque em nome de Jesus, o cristão é portador das boas novas. Ele além de saber, ele tem discernimento, está buscando cada vez mais o maior discernimento para poder aplicar aquilo que ele ganhou de Deus. Amém ou amém? A força de Jesus, amém? Então, a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios revela, ainda dentro da visão que eu falei, vamos ver o que é, vamos procurar entender melhor essa questão de o mundo inteiro estar na ilusão, dormindo no diabo. Já vimos que ele está nesse mundo, matando, roubando, destruindo. Agora vamos ver que o Evangelho está encoberto. Capítulo 4 de 2 Coríntios, versículo 3. Diz assim o apóstolo Paulo: mas se o Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século, olha aí, ó, se o diabo não se julga Deus, até a própria Bíblia decide chamar ele de Deus com letra minúscula, que é um Deus falso, né? Nos quais o Deus desse século, deste mundo, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Diga glórias a Deus. Então está aí revelado, amados. Vá também em Atos dos Apóstolos, ainda confirmando essa questão. Volta no livro de Atos agora, vai no capítulo 28. Aleluia. Porque a palavra diz que muitos procuram a Deus, mas não entendem a Deus. Por que não entende a Deus? Vamos lá. Não podemos esquecer que Jesus mesmo fala lá em João, no capítulo 8, não precisa ir lá. Mas quando você está procurando Atos 28, vamos meditando sobre o que Jesus falou em João 8. Naquela passagem da abertura que a gente faz aqui nas sextas-feiras, se você seguir ela mais para frente, você vai ver que Jesus fala assim, ó: sabe qual que é o problema de vocês, que vocês não me compreendem? É porque vocês são incapazes de me compreender a linguagem que eu falo. Então, se você ler João 8 e avançar lá no finalzinho, depois que você viu aquela passagem de João 8, 32, 36, vai avançando depois em casa e medite o que ocorre ali. Jesus olha para aqueles que estão escutando e fala assim: sabe que vocês não me compreendem? Que chegam a debater com Jesus ali, eles chegam a questionar Jesus em algumas coisas. Ele fala: sabe o que acontece com vocês? É que vocês não têm capacidade de me entender. Ele não está acusando eles, ele está sendo misericordioso, revelando a eles um fato. Vocês nasceram da carne, vocês estão muito longe de conhecer as coisas de Deus. E quanto mais próximo da carne vocês estiverem, mais longe vocês entenderem, porque é o diabo que cegou o entendimento de vocês. E eu acabei de ler agora lá, que o Deus desse século cegou o entendimento dos homens, tornando-os incrédulos.
O homem só não é incrédulo quando é interesse dele. Aí ele vai na cartomância, ele vai no guru, aí ele vai no centro, ele vai em tantos lugares aí, né? Buscar no ocultismo aquilo que vai no signo, lê o signo dele todo dia, né? No horóscopo, né? Ele vai nas coisas ocultas, no misticismo, porque ele é espírito, então ele não sabe que há dentro dele um desejo de conhecer o Espírito do Senhor. Mas na verdade, então, por não saber disso, por falta de entendimento, ele começa a buscar as coisas no mundo. E muitos estão nas igrejas evangélicas como mais um guru. Olham para o homem que prega, o homem que revela, como misericórdia, amados. Nós somos apenas instrumentos de Deus que falamos daquilo que Ele nos revela das suas Escrituras. E se um dia você vê esse pastor ou qualquer outro dizendo, bem aqui eu vou fazer, eu quero um conselho, se afaste dele, porque eu não faço nada. Aquele que está em mim é que faz. Aquele que está em você faz. Amém, igreja? Estou voltando aqui às Escrituras, Atos dos Apóstolos, no nome de Jesus Cristo. Vá no capítulo 28, vamos ler a parte 20, do 24 a seguir. Ainda dentro dessa visão, que o Evangelho está encoberto, está oculto, porque muitos procuram a Deus, mas não conseguem entender. Então veja o que diz o 24. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia, outros, continuaram incrédulos. Então muitos escutam, mas continuam incrédulos. Aí veja por quê. Não se esqueça que foi revelado há pouco, que o Deus desse século segue o entendimento das pessoas, para que eles ouçam e não sejam curados. Veja o que o apóstolo Paulo diz aqui, a carta de Atos. E havendo discordância entre eles, despediram-se, dizendo Paulo estas palavras: bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, quando disse: vai a este povo e dize-lhes, de ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis, porquanto o coração deste povo tornou-se endurecido, com ouvidos até ouvem tardiamente, e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração, e se convertam e por mim sejam curados. Essa é a mensagem de Deus que lhe deu lá ao profeta Isaías, né? Então o apóstolo Paulo aqui traz essa revelação, ele dizendo, olha, bem falou Deus de vocês, viu, incrédulos, porque ele diz claramente que o inimigo está cegando o entendimento desse mundo. Então a Bíblia diz, por que há sofrimento neste mundo? Porque ainda há incredulidade. E quem é que torna o homem incrédulo? O inimigo. Ele traz, é muito mais fácil, eu falei isso na terça, amados, é muito mais fácil, mas muito mais, indiscutivelmente, centenas e milhares de vezes mais fácil o Espírito do Diabo convencer você do que o Espírito Santo. Quando eu falo você, é o homem natural. Por quê? Porque o diabo trabalha na carne, naquilo que atua nas suas necessidades. Pregamos isso na terça-feira. O homem só tem 5 sentidos, amados. A tua carne só sabe os sentidos humanos, já falei isso na terça. Vamos lá? O olfato, a audição, a visão, né? O tato e o paladar. Então, isso tudo são necessidades do corpo humano. E o diabo atua bem aí, nas suas necessidades. Consequentemente, há sintomas, né? Se você não se alimenta, se não tem um paladar, dói o estômago, dá fome. Aí há a tentação de Jesus. Você não está com fome? Dá ordem para essas pedras, para elas se tornarem pães, né? Então o diabo trabalha nas suas necessidades. Então é muito mais fácil ele convencer você a segui-lo do que seguir a Jesus. O problema é que eu não sei que o inimigo está agindo nas coisas da carne. Esse é o grande mal, amados. O homem não consegue discernir as coisas de Deus se ele estiver na carne. Então é necessário mortificar a carne. Pensa que é fácil sentar aí, ficar 1 hora, 1h30 ouvindo a palavra? Não é fácil. A carne tem uma coceira, dá vontade de fazer tudo, menos ouvir a palavra. Mas pergunta para aquele povo que fica 5, 6 dias parado numa fila, sol, tomando sol na cabeça, tudo lá para assistir um ídolo no mundo. Vai lá na frente, ficar nas primeiras fileiras para lá chorar e querer tocar num ídolo, numa celebridade. Se ele está cansado de ficar ali naquela fila. Mas por quê? Porque eles vão buscar algo que agrada a carne.
Ele vai poder depois dizer com vaidade: eu estive a 1 metro, eu toquei no meu ídolo. Eu estive ali, meus ouvidos ouviram a música que eu gosto. Mas a tua carne, ela está exatamente como diz Gálatas 5. Ela luta, ela é guerreira contra Deus. E Deus já deu um ensinamento para isso, desde os tempos da criação. Quando ele exorta a Caim dizendo: Caim, por que você anda com o seu semblante caído desse jeito aí? Por que anda com a testa franzida desse jeito toda hora? Você conhece crente assim? Quantos conhecem crente cara amarrado? Diga amém, deixa eu ver. Ergue as mãos aí. Você conhece bastante crente assim, não conhece? Caim também andava só assim, cara amarrado. Pode ver em Gênesis 4. Aí Deus fala com ele: ô Caim, por que você vive com esse semblante carrancudo? O que acontece com você? Ah, você não sabe que o mal dorme na sua porta? O tempo todo está junto com você o mal. Se você fizesse o bem, por acaso eu não aceitaria as tuas ofertas também? Acontece que você vem fazer o mal e quer me dar o resto e acha que eu estou feliz com a tua vida. Compete a você, Caim, vencer o mal. Então Deus deu a nós a força. Compete a nós derrotarmos a carne. Amém ou não amém? Amém. Então o nome de Jesus não é fácil. Sentar aí e ouvir a palavra. Mas esse não é fácil, é o estreito de Deus. Por quê? Porque a porta larga é do inferno, a porta estreita é da salvação. Diga glórias a Deus. Então no nome de Jesus, eu convido a igreja a, em nome de Jesus, a mais um texto bíblico. Já lemos até o versículo Atos 28, já lemos todos, até o versículo 27, né? Porquanto o coração deste povo tornou-se endurecido, e com os ouvidos tardiamente ouviram, e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos e não ouçam com os ouvidos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam. Olha o que o diabo faz. Então aquele texto que nós lemos há pouco, que o Deus desse século cegou o entendimento, que o inimigo está em derredor, que a Bíblia diz que o mundo inteiro jaz no maligno. Por isso ele não quer que as pessoas sejam convertidas, conheçam o Evangelho e sejam curadas. Ele faz questão que as pessoas continuem no meio da religiosidade. E a religião é isso aí que você viu: crucificou Jesus Cristo. Amados, enfim, o dominador desse mundo faz qualquer coisa para que você não entenda, que você não discina quem é Jesus. Ele quer que você continue pensando o que a maioria pensa, que todo caminho leva a Deus. Uma grande mentira. A Bíblia Sagrada diz que só há um caminho que leva a Deus. Qual é? Jesus Cristo, o Filho de Deus. Eu sou, disse Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Mas o diabo lançou uma seta de mentira aí: todo caminho leva a Deus. Ainda faz com voz suave aí, né? Todo caminho leva a Deus. Mentira. Só Jesus. Jesus é a palavra. É só tendo conhecimento da palavra que você se chega a Deus. Outra situação que o inimigo coloca no mundo: todos são filhos de Deus. Não estou contrariando o que eu estou dizendo. Nós estamos aqui na terra e ainda precisamos amar todo o nosso semelhante, mesmo que eles não tenham a mesma doutrina de conhecimento que você tem, porque nós temos que amar. É a ordem de Jesus Cristo amar o nosso semelhante, porque ele sabe que o ser humano só está assim porque foi induzido pelo inimigo. Nós então temos que ter o amor, a compaixão por aqueles que não têm o conhecimento. Você talvez nem tenha o entendimento todo ainda, graças a Deus, que de que você tiver, Deus te recolhe, né? Nós estamos sendo aperfeiçoados. Mas aqueles que estão no mundo não têm nenhum conhecimento que você tem. Então ele precisa de muita misericórdia, muita oração e muita compaixão. Amém ou não amém? Se eu e você, que temos um pouco de conhecimento e algum entendimento, carecemos de Deus, imagine aquele povo que não tem nenhum. Amém, igreja? Então, no nome de Jesus, ame o seu semelhante. Mas não se esqueça que há uma mentira no mundo, dizendo assim: todos são filhos de Deus. Uma grande mentira. A Bíblia diz que Deus só tem um filho, a saber, Jesus Cristo. João 3, Deus deu o seu único filho ao mundo. Aí sim, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. O que acontece conosco então? Eu já sou filho de Deus, eu me considero, porque sei que Deus está me adotando, mas estamos num processo de adoção. Nós não somos ainda, amados, filhos de Deus. O Espírito Santo testifica que nós somos. Podemos dizer Pai, sem nenhum receio, porque Ele começou a boa obra da salvação, vai salvar, vai salvar. Amém ou amém? Mas vigia, porque há um Espírito ao redor, procurando te afastar de Deus e tornar você um religioso. Não pode se esquecer, amados, que nós estamos num processo de adoção.
ainda não fomos adotados. O dia da adoção é o dia do arrebatamento, é o dia do encontro com o Senhor nos ares. Amém? Quando alguém está noivo, é hoje que desvirtuaram esse negócio. Noivo, nos tempos que criou o tal do noivado e o namoro, namoro era namoro, noivado era noivado, noivado e casamento era casamento. Amém ou amém? Hoje é invertido tudo. Namoro, casamento, noivado, é tudo uma coisa só. Mal sabe o erro que esse povo está cometendo. Um deles é: o homem deitou-se com a mulher, ele está atraindo para ele a maldição que aquela vida tiver. Torna-se uma só carne, amados. Poucos sabem disso. O maior erro do ser humano é esse. Hoje, o namoro de hoje virou propriedade. Então, está errado isso. Na verdade, a Bíblia diz que o casamento, ou a consolidação do casamento é o ato. E o ato só pode ter quando as duas vidas estão na presença de Deus e se entregaram um ao outro, para sempre. Mas hoje, infelizmente, está tudo desvirtuado. Então, no nome de Jesus, não se esqueça disso. Todos não somos filhos de Deus, não. Estamos a caminho. É um processo ainda. Assim como a noiva só vai ser esposa quando assinar o papel ali e receber a aliança, aí é esposa de verdade. Aí, no mundo espiritual também. Só somos filhos quando entrarmos na glória. E Jesus fala: entra no descanso do nosso Senhor. Entre, seja bem-vindo, bendito de meu Pai. Aí você está adotado de filho, e seu nome recebe um novo nome. Aí você pode entrar na glória como filho de Deus. Aqui na terra, estamos no processo de adoção. Dê glórias a Deus, porque você está debaixo da graça de Deus. Amém, igreja? Amém. Continuando ainda então, só para nós finalizarmos. Houve no passado, amado, uma situação que o inimigo implantou, a questão da religiosidade. Porque os religiosos pensam que estão fazendo certo, amado. Até fazem bonito. Se você entrar em religiões aí, você vai ver, é tudo muito bonito. Tem coisas que até na decência e na ordem, perfeito. Houve lá no passado, no tempo de Israel, ainda no Velho Testamento, uma situação tão terrível, que eles há anos estavam enganados, fazendo tudo certinho, guardaram os princípios básicos, cuidar do templo, arrecadar fundos, manter o templo, tudo perfeito, tudo bonito. Só faltava uma coisa: conhecimento das Escrituras, que eles nem sabiam que tinham. Eu vou convidar a igreja para ver essa situação que ocorre hoje simultaneamente com os crentes, com os religiosos. Fazem tudo perfeito. Até muito de você entrar num lugar e ver às vezes a perfeição da decência e da ordem de algumas religiões. Mas vamos ver que no passado o diabo já agiu assim no meio do povo de Deus. Eu convido a igreja em 2 Reis. Nós estamos finalizando, viu? 2º livro de Reis, lá no capítulo 22. Você vai ver aqui algo tremendo aqui. Já lemos isso aqui na igreja, mas eu vou insistir. Você deve dar a oportunidade dos seus irmãos conhecer que o povo de Deus, o povo do Velho Testamento, era o único povo que era chamado de Deus, eram os israelitas. Eles deveriam andar em acordo com aquilo que Deus deu a Moisés, lá quando eles foram tirados do Egito. Amém ou amém? Amém. Mas veja o que acontecia aqui, ó, no tempo dos reis. 2 Reis 22, versículo 3 a seguir. Os que encontraram, digam amém? Amém. Se prepara, você tem um choque aí, amados. Compare o que eu vou ler aqui agora, amados, com o que acontece com a religiosidade hoje. Quando eu disse há pouco que o inimigo faz questão que você seja religioso. Deixe de ser, viu, amado? Seja um cristão, tá? No 18º ano do seu reinado, o rei Josias mandou o escrivão Safã, filho de Azarias, filho de Mesulão, à casa do Senhor. Então tinha um templo lá, né, amados? Dizendo: sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que conte o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas da porta ajuntaram do povo, que o deem nas mãos dos que dirigem a obra, e tenha seu cargo a casa do Senhor. Essa é a ordem do rei Josias, né? Porque para que paguem aqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem os estragos da casa, aos carpinteiros, aos edificadores, aos pedreiros, e comprem madeira e pedras lavradas para repararem os estragos da casa. Porém, não se pediu conta do dinheiro que lhes se entregaram nas mãos, porquanto procediam com fidelidade. Olha só, até fiéis eles eram, não roubavam, não tinha nada de errado com esse povo aqui nessa época do rei Josias.
Mas haviam, então eles eram religiosos perfeitos, cuidavam do templo. Olha a preocupação do rei, ele queria reformar o templo. Pega todo o dinheiro que foi arrecadado, vamos dar a quem trabalha, para que reforme a obra do Senhor. E ele diz mais aqui, versículo de número 8: então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã, quando ele procurou o sacerdote, né? Ele fala: achei o livro da lei na casa do Senhor. Misericórdia. Ele acabou de dizer: encontrei as palavras sagradas, um livro que fala das coisas de Deus. É a Bíblia, amados. Quantos que você conhece estão nas igrejas que não conhecem isso aqui, ó? Olha quantos anos, amados. Já estava no 18º ano do reinado de Josias. E agora que o sumo sacerdote vai dizer para o rei, manda um recado para o rei lá, Safã, que eu encontrei o livro das Escrituras. Meu Deus, achei o livro da casa do Senhor. E Ilquias entregou o livro a Safã, e este o leu. Então o escrivão Safã veio a ter com o rei e lhe deu o relatório, dizendo: teus servos contaram o dinheiro que se achou na casa, e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e têm a seu cargo a casa do Senhor. Relatou mais o escrivão Safã ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me entregou um livro. E Safã o leu diante do rei. Tendo ouvido as palavras do livro, o rei das leis, né? O rei rasgou as suas vestes. Para quem não sabe, rasgar as vestes significa sinal de humilhação. Ele ficou humilhado quando ouviu as palavras do Senhor. Quem sabe você está humilhado agora, envergonhado, quando começa a ouvir a palavra de Deus, e Deus vai lá no teu coração e fala: está vendo, filho? Está vendo, filha? Eu quero salvar a tua alma. Eu quero que você saiba a verdade. Deixe de ser religioso. Quantos que estão sofrendo? Quantas famílias estão destruídas? Quantas pessoas estão aí vendo sua vida esvaziar, se definhando, morrendo espiritualmente? E se não é espiritualmente, morrendo fisicamente mesmo, com sofrimentos que não precisava ter por falta de entendimento. E olha aqui uma situação que o povo, infelizmente, não tinha nem conhecimento que tinha as Escrituras Sagradas. Então, quando é lido diante do rei, o rei rasga as vestes de humilhação, ele se envergonha do que ele acabou de ouvir. E diz o versículo 12: ordenou o rei a Ilquias, o sacerdote, e a Aicão, filho de Safã, Aquibor, filho de Micaías, a Safã, o escrivão, e Asaías, servo do rei, dizendo: ide. Ele está dizendo: alguém consulte o Senhor, pelo amor de Deus, né? Ele fala: ide, consultai o Senhor por mim, pelo povo todo, por todo Judá, acerca das palavras desse livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos à palavra deste livro, para fazerem segundo tudo quanto de nós nele está escrito. Só até isso, amados. Eu quero crer que a igreja entendeu o recado. O inimigo quer que você continue religioso, que a sua casa continue não entendendo quem é Deus, que você possa ir para qualquer ministério e ter farra, ter festa, ter alegrias para a carne, mas você continue sem entender nada de Deus. O inimigo ele não se abala nem um pouco se seu casamento acabar, se você pegar uma doença que a ciência não tem domínio. Aliás, é tudo que ele está esperando que aconteça. Ele está preparando para isso. Está amarrado, né? Graças a Deus está amarrado mesmo. Jesus não permitirá, porque você está ganhando conhecimento e entendimento das Escrituras. Então aí está o grande segredo. Rasgue suas vestes. A ordem que esse rei deu aqui na época foi tremenda. Eu não vou ler a sequência porque não é a pregação de hoje, mas tome uma posição com Deus. Você que foi ungido, talvez o único da sua casa, você é a coluna do Evangelho na sua casa. Mais uma vez, o Espírito Santo está mandando dizer: em nome de Jesus, tome posse daquilo tudo que eu te dei, porque eu te dei autoridade para vencer todo o poder do mal. Diga amém? E essa autoridade você ganha através do conhecimento. Qual é a fé que nos faz vencer o mundo que é dominado pelo diabo? Opa, alguém se esqueceu já, lá do início da pregação. Qual é a vitória que nos dá Deus sobre esse mundo? A nossa fé. E a fé vem pelo e não ouvir a palavra de quem?
de Cristo, de Deus. Romanos 10, 17. Então não é uma fé qualquer, né, amados? É a fé no Filho de Deus. Eu pergunto a vocês hoje: quem é que o mundo pensa que eu sou? O Espírito Santo está mandando dizer. Quem é que o mundo pensa que eu sou? Ah, o senhor é Buda encarnado. Jesus é Buda encarnado. Pensa no... Fala, mas você vai saber que tem uma religião que fala que Jesus foi Buda reencarnado? Alguma outra religião fala que o senhor foi um grande profeta desse mundo. Alguma religião fala que o senhor, né, é Elias reencarnado. Enfim, tanta conversa que há nesse mundo. O mundo fala mil coisas. Mas Jesus manda essa noite fazer a mesma pergunta que ele fez com os discípulos. E vocês? O que é que vocês dizem ao mundo quem eu sou? Repita bem alto o que Pedro repetiu, que o Espírito Santo colocou na boca dele. Diga ele e seus irmãos, diga: Jesus é o Filho de Deus, o enviado de Deus, o Verbo, a palavra, que um dia se fez carne e habitou em nosso meio. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Diga amém. Só você que é cristão, coloque-se em pé e aplaude o Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Toda honra, toda glória, todo louvor pertence ao Senhor. Conselho: busque conhecer e entender a Deus através de Jesus Cristo. É o único caminho que leva à salvação. Salvação não só da vida eterna, salvação dos problemas que você tem hoje, porque muito maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. Amém? Creia, amados. Ganhe esse entendimento. Há autoridade nos seus lábios. Se você aceitou de coração Jesus como seu Senhor, o poder de Deus está em você. Aliás, ele habita em você. Amém? Nada pode contra você. Se Deus é por nós, aleluia, Jesus. Senhor, eu mais uma vez preguei a tua palavra revelada, Senhor. E a tua palavra dessa noite diz que o mundo tem sofrimento, mas o sofrimento que o mundo tem é por falta de entendimento. Mas os que o Senhor trouxe essa noite aqui e ouviram não só com ouvidos naturais, porque a palavra diz que muitos ouvem, mas não escutam. A palavra diz que muitos veem, mas não enxergam. Pai, que todos que aqui entraram, seja o Senhor que trouxe, e que eles tiveram o privilégio de não ouvir apenas com o ouvido humano, mas ouviram com o coração, Senhor, para que essas palavras sejam escritas no coração deles, e eles possam, a partir de hoje, Senhor, ser a coluna do teu Evangelho. Possamos ter todos, Senhor, a luz que somos na tua palavra, a luz do mundo, o sal da terra. Eu abençoo a todos que ouviram com paciência a tua palavra, Senhor, perseveraram e lutaram em nome de Jesus para estarem aqui.